Sejam muito bem-vindos ao canal do Pastor Cláudio Cerqueira. Hoje quero trazer mais um vídeo, desta feita falando sobre o tema Veredas Antigas. Nós estaremos fazendo uma reflexão acerca desse tema com base no livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 6. Mas antes de começar a falar no tema, eu queria lhe fazer um pedido. Se ainda não é inscrito no meu canal, faça inscrição, clique no sininho para que toda vez que tiver um novo vídeo você seja notificado, dê um like e compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos, para que eles também tenham a oportunidade de fazerem essa reflexão, ok? Então vamos ao tema de hoje, Veredas Antigas. Eu vou ler um trecho do capítulo 6 de Jeremias, que diz assim: Assim diz o Senhor, ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Coloquei sentinela entre vocês e disse, prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram, não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe a assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra. Vou trazer desgraça sobre esse povo, fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. O povo de Jerusalém, sobretudo, no tempo de Jeremias, era um povo que se caracterizava pela dureza de coração, pela desobediência às determinações de Deus. Povo que não ouvia a voz de Deus por meio dos seus profetas. Então, era um povo rebelde e, como a palavra de Deus diz, povo de dura cerviz, povo de coração endurecido. Nas nossas vidas, muitas vezes, nós encontramos em situações nas quais nós não sabemos como agir, nós não sabemos que direção tomar. E é imaginar como se nós chegássemos numa estrada e nos deparássemos com uma bifurcação, mas não existia nenhum tipo de sinal, nem de aviso, nem de orientação para que nós soubéssemos que lado da estrada seguir. Quem nunca passou por algo assim? E agora? Eu vou para a direita ou para a esquerda? O que é que eu vou fazer? Para que lado eu sigo? Às vezes estamos diante de algumas dúvidas da nossa vida também, sobre, por exemplo, que profissão eu vou escolher? Que profissão eu vou seguir? Em qual bairro eu vou morar? Com qual garoto eu vou casar? Com qual garoto eu vou casar? Que religião eu vou seguir? Alguns questionam se a Bíblia é mesmo verdade. Se realmente ela é a verdade revelada a nós por nosso Deus. Nós vivemos também um momento em que o próprio país onde nós vivemos está numa encruzilhada. O nosso país parece que perdeu o rumo. O povo não sabe para onde vai. O mundo perdeu a direção. O homem, o ser humano, perdeu a direção. Não sabe para onde ir. O verso 16 de Jeremias, no capítulo 6, ele é muito adequado para as pessoas que não sabem que direção seguir. O texto diz, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele e acharás descanso para a vossa alma. E nós estaremos refletindo sobre esse texto para que seja possível entender o que seria essa vereda antiga e como encontrá-la para que possamos segui-la e, enfim, encontrar esse descanso que o texto nos traz. Então, diante da bifurcação, diante da encruzilhada, qual é o primeiro passo a fazer? O primeiro passo a fazer é você reconhecer que você está numa encruzilhada. É reconhecer que você precisa escolher um lado para seguir. Não dá para ficar parado. Não dá para ficar em cima do muro. É preciso tomar uma direção. Ou à direita ou à esquerda. Não dá para parar no meio da estrada e ficar esperando uma iluminação que venha lhe dizer que caminho você deve seguir.
com muita frequência, às vezes, nós nos encontramos diante de bifurcações assim. Foi assim com o povo de Israel, quando eles estavam reunidos lá em Siquém, e Josué, que era o seu líder, já estava próximo de morrer, e aí Josué diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não ficou em cima do muro. Josué escolheu o lado que queria seguir. Josué tomou a sua decisão. Josué estava diante de uma bifurcação, mas ele não demorou em escolher o lado para o qual ele iria seguir. Ele escolheu o lado do Senhor. Ele escolheu servir ao Senhor. E aí ele faz esse chamado ao povo. O que vocês querem fazer? Vocês querem servir aos deuses pagãos ou vocês querem servir ao Deus que lhes livrou da escravidão do Egito? Não podemos servir a dois senhores. Essa palavra de Deus nos ensina isso. Jesus Cristo falou isso lá em Mateus 6:24. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para caminhar em duas direções ao mesmo tempo. Você vai ter que escolher uma e abrir mão da outra. Foi exatamente o que Josué fez. Ele escolheu servir ao Senhor. No campo da ética também, muitas vezes nós entramos e nos encontramos numa encruzilhada, quando temos que nos posicionar sobre preservar vidas inocentes, a questão de permitir o aborto ou não, preservar a vida de indefesos ou permitir a eutanásia involuntária, permitir a santidade do casamento ou divórcio sem motivos, ou escolher uniões que fogem do padrão que a Bíblia nos ensina. São decisões e são escolhas que nós precisamos tomar muitas vezes nas nossas vidas. E muitas vezes nós vamos chegar diante de situações que parecem uma bifurcação na estrada. E precisaremos escolher que lado seguir. A própria igreja também muitas vezes se encontra numa encruzilhada. Vamos glorificar a Deus por meio da adoração ou vamos fazer entretenimento? Daremos testemunho da lei do Senhor e da graça do Evangelho ou vamos florear a mensagem para não ofender ninguém? Vamos trazer a palavra de Deus, qual ela é, ou vamos buscar florear para não desagradar A ou B? É preciso escolher um lado. Busque orientação. A melhor coisa a fazer quando você se encontra diante de uma bifurcação é buscar orientação. Quando alguém se encontra diante de uma bifurcação na estrada, você pode recorrer ao GPS, a um mapa que vai lhe dar essa orientação para que você saiba qual o melhor caminho a seguir. Na nossa sociedade contemporânea, as nossas estradas, a maioria delas são pavimentadas. É difícil entender o que Jeremias queria dizer com veredas antigas, porque naquela época as pessoas escolhiam um caminho antigo, bastante pisado, e aí eles deixavam uma rota já bem estabelecida. E aí era fácil escolher aquele caminho, aquela vereda antiga, porque era um caminho que costumeiramente as pessoas já seguiam. Então você escolhia e seguia com segurança. Jeremias não estava aqui sendo um saudosista quando ele propõe seguir as veredas antigas. A vereda antiga, na verdade, o que Jeremias queria dizer é a verdade bíblica, é o caminho marcado nas Escrituras, é a rota que foi muito bem estabelecida e pela qual aquele que seguir jamais se perderá. A vereda antiga, o bom caminho, é a palavra de Deus. É o conselho, é a orientação de Jeremias para as pessoas que estavam na encruzilhada, para que escolhessem o caminho da fé bíblica. A Bíblia também nos diz, lá no Novo Testamento, que Jesus é o caminho, o bom caminho. Jesus é a vereda antiga, Jesus é o bom caminho.
É o ensinamento que as Escrituras trazem. Aqueles que procuram andar pelas veredas antigas estão procurando a Jesus Cristo. Ele afirmou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Ele é o único caminho. Ele é o caminho para Deus. Ele é o caminho para a salvação. Ele é o caminho para que possamos alcançar a vida eterna. Aqueles que andam na vereda antiga e no bom caminho vão encontrar descanso para a sua alma. Jesus é esse bom caminho. Jesus é o caminho bom, tranquilo, pacífico. Jesus afirmou que nele há descanso para a nossa alma. Ele diz lá em Mateus 11, 28 e 29, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Se você está numa bifurcação cultural, eclesiástica ou pessoal, o que você precisa é do ensino bíblico. Você precisa de uma teologia bem fundamentada, de um relacionamento pessoal com Cristo. Ele é o seu melhor caminho. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Muitas vezes nós estamos na bifurcação e nós escolhemos o caminho errado. E escolhemos esse caminho errado de forma consciente. O texto de Jeremias nos dá um exemplo disso. Quando Deus está falando com aquele povo por meio de Jeremias, dizendo, ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual o bom caminho, andai por eles e acharás descanso. E o povo responde, não andaremos. O povo decidiu de forma consciente seguir um caminho contrário ao caminho que o Senhor estava mostrando. E muitas vezes nas nossas vidas acontece assim. Deliberadamente nós escolhemos seguir por um caminho que não é o caminho do Senhor. Essa é uma daquelas passagens bíblicas que nos deixam sem entender o que aquelas pessoas estavam pensando. Imagina você em uma bifurcação, você pergunta a alguém que caminho seguir, a pessoa lhe orienta, lhe diz qual é o caminho correto, mas você deliberadamente escolhe seguir na direção contrária. Parece louco, não é? O caminho bom e pacífico está diante de você, mas você não quer seguir por ele. Assim foi com aquele povo lá em Jerusalém. Jerusalém sendo confrontado pelo profeta, o profeta lhe mostrando o caminho do Senhor, o profeta indicando as veredas antigas, e o povo simplesmente diz assim, não vamos seguir. É muita loucura. Não dá para entender. Deus colocou Jerusalém naquela encruzilhada. Deus colocou placas, tipo placas de trânsito, indicando, mostrando a direção. Botou aquelas placas diante do povo para que eles não errassem o caminho. Mas eles deliberadamente escolheram seguir na direção oposta. Eles escolheram seguir outro caminho. Deus ainda providenciou mais ajuda. Ele diz, pus também atalaias sobre vocês, dizendo, estais atentos ao som da trombeta. Mas eles disseram, não escutaremos. Deus colocou sinais sonoros para guiar o seu povo pelo caminho correto, pelo bom caminho, pelas veredas antigas. Esses atalaias foram seus profetas, que advertiam o povo de Israel a deixar seus ídolos, a voltar para o caminho certo, mas eles não quiseram ouvi-los. Deus também tem hoje colocado atalaias, colocado os seus profetas, anunciando a sua palavra, e o povo continua sem querer ouvir, preferindo seguir com as suas paixões, com os seus ídolos, seguir o seu próprio caminho. O resultado dessa escolha errada é o desastre. O desastre cairia sobre o povo de Deus por se recusar a andar no bom caminho, ao se recusar a andar nas veredas antigas. E o texto prossegue dizendo, de que me serve o incenso trazido de Sabá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Assim diz o Senhor. Estou colocando obstáculos diante desse povo,
pais e filhos tropeçarão neles, vizinhos e amigos perecerão. Jeremias não está se colocando ali contra o sacrifício que o povo fazia. Ele estava se opondo a oferecer aqueles sacrifícios com o espírito errado, com a intenção errada. As pessoas ali em Jerusalém eram muito religiosas, estavam se tornando assim sofisticadas na sua religiosidade, modernas, atualizadas, contemporâneas na sua forma de adoração. Seus cultos eram esplêndidos, muito bem ornamentados, traziam perfumes aromáticos da Índia, traziam incenso da Arábia. Para tornarem mais interessante aquela adoração, estavam naquela busca incessante pelas mais recentes novidades, mas os seus corações estavam muito longe de Deus. Um ritual perfumado com incenso importado jamais vai esconder o mau cheiro da desobediência a Deus, da desobediência moral. No verso 20, Deus coloca obstáculos no caminho que aquele povo escolheu. É interessante entender que Deus nos orienta, que Deus nos mostra o seu caminho, um caminho que vai nos trazer descanso, um caminho que vai nos trazer paz. Ele coloca diante de nós quando estamos na encruzilhada. Mas muitas vezes nós temos insistido em trilhar por um caminho totalmente inverso ao caminho que o Senhor tem nos mostrado. E aí nós podemos chegar à conclusão de que se você recusar a andar pela vereda antiga, pelo bom caminho, o Cristo crucificado será o seu juiz e não o seu salvador. Jesus Cristo morreu na cruz para nos dar salvação, se seguirmos o seu caminho. Se seguirmos o bom caminho, se seguirmos a vereda antiga, nós teremos Jesus como Salvador. Mas se nós rejeitarmos esse caminho e seguirmos por um caminho que não tem nada a ver com Jesus, esse mesmo Jesus será o seu juiz e não o seu Salvador. A escolha é nossa. Eu e você temos diante de nós uma bifurcação. Nós precisamos escolher a vereda antiga, nós precisamos escolher o bom caminho. Vá na direção correta. Quando estiver diante da bifurcação, nós devemos buscar ajuda, nós devemos buscar as informações confiáveis que nos levem ao caminho correto, à vereda antiga que é Jesus Cristo. Não faça a escolha errada, meu querido, porque essa escolha errada lhe levará a caminho de morte, a caminho de juízo. Se você já desceu pelo caminho errado, é hora de voltar para casa. Volte ao local onde errou, onde caiu e recomece. Mude a sua direção, volte às veredas antigas. Quando você se arrepende e obedece, Deus o ajuda a encontrar o seu rumo nas veredas antigas, no bom caminho que é Jesus Cristo. Faça a escolha certa, siga o bom e único caminho que Jesus preparou para mim e para você. Não rejeite a direção que Deus tem lhe mostrado. Quando estiver diante da bifurcação, escolha como Josué escolheu. Vocês podem seguir os deuses pagãos, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua frase, que essa seja a minha frase, e que nós possamos colocar isso em prática, fazendo com que nós e a nossa casa, a nossa família, sirvamos ao Senhor. Rejeite a vereda que te leva à morte e siga pela vereda antiga. Siga pelo bom caminho. Siga a Jesus Cristo. Não erre o caminho. Não escolha deliberadamente errar o caminho, mas escolha seguir o caminho que te levará à salvação. O caminho que te dará descanso, descanso eterno junto ao Pai. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude a seguir pelas veredas antigas. Amém.